Saudações a todos, eu sou o professor Fábio e hoje nós vamos então continuar nosso projeto com nossos vídeos às terças-feiras, né? Então a gente vem tentando manter uma regularidade, retomar a questão dos vídeos, a gente tem tido uns feedbacks interessantes, importantes, e então a ideia é a gente manter esse ritmo de trabalho e vir aqui conversar com vocês, dialogar, trocar ideias e levar a realmente uma reflexão sobre temas, sobre assuntos importantes, sobre educação, sobre história, filosofia, enfim, ciências humanas em geral. O tema de hoje envolve o conhecimento para a vida. Vou repetir. O conhecimento é para a vida. É muito importante a gente tentar mostrar um outro lado em relação ao conhecimento, que muitas das vezes, nos últimos anos, eu tenho observado que o conhecimento para muitas pessoas se resume a provas, exames, concursos, certames, seleções, processos seletivos, o que envolve, em algumas ocasiões, um processo extremamente mecânico e bastante robótico, onde em alguns tipos de seleção leva a decorar, né, a questão de decoreba, decorar fórmulas, bolar estratégias, macetes, meios de se passar em provas, e nesse meio realmente a preocupação, por incrível que pareça, não é a produção do conhecimento, ou se apropriar do conhecimento. Muitas das vezes a ideia é pura e simplesmente aprovação. O que, claro, as pessoas têm os objetivos da vida, são importantes, são necessários, mas essa questão do conhecimento, da produção do conhecimento, a formação para o conhecimento acaba ficando esquecido, né? Acaba ficando meio de lado. Então a minha intenção hoje, nesse vídeo, é tentar pensar um pouco mais, é tentar ir um pouco mais além, ou conforme se diz, tentar pensar fora da caixa, né? Mostrar que é possível, então, a gente, mais ou menos dentro da alegoria ou do mito da caverna de Platão, a gente ir além do mundo das aparências, a gente conseguir levar a ter um olhar diferenciado da realidade, a percepção do outro, de si mesmo, e até mesmo ampliar a visão do mundo. E o caminho para se conseguir, se obter essas coisas é pelo conhecimento. Claro que ao longo da nossa jornada pela vida, a gente tem a questão da escolarização formal, que é um processo necessário e importante para todos, que na escolarização formal, onde vai haver as certificações, os diplomas, as formações que são necessárias tanto para a nossa vida estudantil, profissional, acadêmica, são etapas necessárias, mas que necessariamente nem sempre a gente tem sido bem sucedido no aspecto do envolvimento com a produção, com o saber, com a ciência e com o conhecimento em si. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu costumo dizer sempre nas minhas aulas, principalmente na graduação, na pós-graduação lato sensu, que o conhecimento é para a vida. É muito mais além. Desde as situações mais básicas, mais triviais do nosso dia a dia, o conhecimento está ali presente, desde uma pequena instalação elétrica, uma troca de chuveiro, existe conhecimento de física ali presente, uma comida que vai ser preparada, vai existir ali questões matemáticas, físicas, químicas presentes também, domínio de um conhecimento, de uma técnica, uma obra, uma construção e, obviamente, o trabalho acadêmico cheio de metodologias, teorias, técnicas de produção. Isso também envolve o conhecimento, né? Questões em que envolvem leitura, escrita, interpretação de texto, que ajudaria a gente a ter uma sociedade muito melhor do que nós temos.
Eu costumo dizer para os meus alunos que se eles sabem ler, escrever e interpretar corretamente um texto, eles estão na frente de mais ou menos de 100 milhões de brasileiros. É mais ou menos a minha estimativa. Então, se a pessoa tem esse saber, né? Se ela sabe ler, escrever, interpretar, ela está na frente de muita gente. Porque realmente é um dos grandes problemas que a gente tem, inclusive até muitos debates, muitas discussões nas redes, nas mídias sociais, ocorrem por causa de interpretações equivocadas. A pessoa escreveu um texto, outro interpretou de uma maneira totalmente descontextualizada, totalmente fora, e muitos exalam a sua ignorância e a sua falta do conhecimento e do saber. Então, um dos grandes problemas que a gente tem é esse. Muitas das vezes esse processo de decorar coisas. Eu vejo muitas das vezes na pós-graduação, na Tocenso, gente formada, muitas vezes aprovada em concursos, às vezes até concursos difíceis, mas na hora de escrever um texto, um artigo, ou até mesmo um texto dissertativo que saia daquele padrão formatado, daquilo que ele foi treinado para passar em provas, não sai nada. Então o conhecimento é algo muito diferente. O conhecimento passa pelo apreço, pelo contato, pela afinidade, pela proximidade com os livros, com conhecimento, com o saber que está espalhado em todas. É claro que hoje nós não temos a escolarização formal não tem mais a primazia do conhecimento, mas para a gente poder se apropriar, a gente poder se desenvolver, a gente precisa ter esse domínio dessas ferramentas, né? A gente precisa justamente começar a ter esse contato mais próximo com os livros, com o conhecimento, com a filosofia, com a arte, com a poesia, com a literatura, E quando eu falo em arte, um pouco ou bastante da nossa crise, ela também é estética, por incrível que pareça. As pessoas não têm a habilidade de apreciar a arte, entender, né? Porque pessoa que é capaz de observar a arte, perceber a arte no cotidiano, as pessoas andam em shoppings, em locais que têm exposições com obras belíssimas sendo expostas, as pessoas passam direto, muitas vezes estão preocupadas com outras coisas e outros até mesmo por não terem esse conhecimento, não terem tido esse lado, uma estimulação para ter essa busca, para ter essa percepção em relação à arte, acabam perdendo grandes oportunidades e espetáculos que são diários com a natureza, pinturas, várias coisas que estão no nosso dia a dia. Então, meio para que a gente possa ter uma percepção melhor, uma percepção da realidade de uma forma diferenciada, ela passa justamente porque à medida que a gente vai se aprofundando nas leituras, nos diálogos, nas conversas, nas trocas, nos filmes que a gente assiste, numa peça de teatro, no cinema, enfim, à medida que a gente, nos nossos estudos, à medida que a gente vai se aprofundando, é como se caísse a escama dos olhos, né? Mais ou menos como se a gente, conforme naquela trilogia, ficou muito famosa, a Matrix, né? Como se a pessoa tomasse a pílula vermelha, é ofertada a pílula vermelha ou a pílula azul. A pílula azul ela voltaria para a vida de alienação e a pílula vermelha descobriria a realidade como de fato ela é. E numa das falas, né, numa das questões lá do filme Matrix, que ele começa o personagem, o Neo, diz que está olhando em volta de si, os olhos estão doendo, que ele está enxergando as coisas, mas os olhos não conseguem, está muito iluminado, está muito diferente. Aí o Morpheus, né, diz para ele que você nunca usou os seus olhos, de verdade. Ou seja, a percepção das coisas. Então a gente precisa avançar também nisso, né? Hoje tem sido criticada a questão dos especialistas, né? Essa onda que tem pairado sobre o mundo, né? Parece que as pessoas passaram a ter apreço pela ignorância, pelo não saber, né? Pela violência, pela agressividade, né? Pelos instintos pelos piores instintos humanos possíveis. Então são situações que a gente tem se deparado no dia a dia, e os especialistas nas mais diversas áreas muitas vezes são alvos de crítica, mas os especialistas são pessoas que se dedicaram a uma área específica,
muitas das vezes dedicaram uma vida inteira ao estudo de algum campo, de algum tema específico, e eles certamente têm muitas contribuições a trazer para a sociedade, para a nossa vida como um todo. E é muito bom a gente poder conversar, a gente poder assistir uma entrevista de um especialista, poder ler as suas obras, os seus escritos e aprender com eles também. Então, eu estou aqui no intuito de fomentar, né, o conhecimento. O conhecimento é uma busca, é uma jornada para a vida inteira. Você começa a ter esse contato desde pequenininho e vai crescer, a idade adulta, vai chegar até ancião e você não vai dominar tudo, né? Então, nessa questão dessa busca, dessa jornada, cada dia a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo coisas novas e a gente passa a ter os recursos necessários para conseguir transformar ou trabalhar a informação e produzir conhecimento, porque nós estamos na era da informação, um bombardeio de informações, né? Ou conforme diria o Pierre Levy, né? É um dilúvio informacional ou um enxame digital, na perspectiva do Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha. Mas a partir do que a gente detém o conhecimento, a partir do momento que a gente está nessa busca, está nesse processo, a gente tem os meios necessários para que a gente possa interpretar as coisas e poder aprender melhor, né? Porque, por exemplo, o campo da filosofia, é muito difícil alguém aprender filosofia sozinho. É necessário que a questão do contato com os livros, contato com os professores, com seus pares, é algo muito importante porque nos ajuda a ter esse contato, a gente poder aprender, que quantas vezes nos nossos cursos, nas coisas que a gente estuda, a pessoa lê um texto, um livro, entendeu totalmente, de uma maneira totalmente distorcida, equivocada, e o professor coloca, você leu esse texto, mas o autor nunca trabalhou nessa perspectiva, ele nunca quis dizer isso. Então vai mostrar um outro caminho, vai poder ampliar os horizontes, ler com uma outra perspectiva, né, com uma outra lente, com outro olhar. Então, a filosofia, quando a gente pensa na questão dos gregos antigos, né, é claro que eles não existia universidade, que a universidade filha da modernidade, é medieval, né, o surgimento da universidade é um processo medieval e se ampliou bastante durante o período moderno, mas o surgimento da universidade ela vem só no período medieval. Mas, a partir dali, é uma área em constante expansão e a gente precisa sempre, tanto na filosofia quanto nas ciências humanas, ciências naturais, a produção do conhecimento passa por isso, né? Pelas aulas que a gente assiste, as orientações dos professores, dos mestres, do contato com os colegas, dos pares, as discussões, os debates, os congressos, os encontros, para que não surjam interpretações equivocadas e distorcidas. Mas o meu objetivo, um dos meus objetivos nesse vídeo é justamente incentivar que as pessoas tenham esse contato com o saber, essa busca, porque o conhecimento, além de ser algo para a nossa vida inteira, alguma frase também que eu uso muito, que o conhecimento ele abre portas. O conhecimento ele gera oportunidades na nossa vida as mais diversificadas possíveis, desde nas relações interpessoais, na relação de trabalho, estudantil, acadêmica, então nas mais diversas esferas, na esfera política, na esfera social, nas militâncias que a gente participa, nas bandeiras que a gente escolhe defender na vida, porque na vida a vida é tomar partido, é fazer parte de alguma coisa, das bandeiras, das lutas que a gente acredita que a gente tem que participar. Alguns militam pela questão social, né, os movimentos sociais, outros militam em causas ambientais, gênero, outros escolhem a questão religiosa, mas sempre haverá pautas, bandeiras que a gente vai participar, e à medida que a gente tem esse contato com o conhecimento, a gente vai ter os meios, os recursos necessários para que a gente possa conhecer o mundo e saber escolher o nosso lugar. Outros escolhem participar de movimentos sindicais, movimentos operários, movimentos de mulheres, e é importante a gente ter o nosso grupo, as bandeiras, as coisas que a gente acredita. E através da leitura, da aquisição de livros,
de todas, porque o conhecimento, conforme eu estou colocando, está em todos os lugares, está em todas as partes. E o que falta muitas das vezes é estímulo. E eu acredito que, até foi dito pelo ministro da Educação atual, Milton Ribeiro, que a universidade não é para todos. Mas a universidade é muito mais do que um local onde se adquire um diploma de nível superior. Porque até se chegar ao diploma de ensino superior, a formatura, vai existir uma convivência humana, o contato diário com os colegas, com os professores, produção de trabalhos que têm que ser refeitos, leituras que precisam ser refeitas, congressos, eventos, palestras, isso vai desenvolvendo. E a pessoa vai se formar e é muito mais do que um diploma para trabalhar numa área específica. Ela vai ter uma experiência de vida, conhecimentos e práticas que aquilo que ela escolher fazer na vida dela, ela vai ser bem sucedida, ela vai ser bem feita. Eu costumo dizer para meus alunos na licenciatura, quando vocês se formarem, vocês vão estar habilitados, da parte de licenciatura, a serem professores. Se vocês escolherem, de fato, engajar no magistério, vocês têm todas as condições, todos os meios e recursos de virem a ser bem-sucedidos. Mas também, se porventura escolher qualquer outro caminho, qualquer outra área, esses recursos que nós estudamos não vai ser sido em vão. Esses meios, esses recursos, essas teorias, esses conhecimentos, essas trocas, essas aprendizagens, essas vivências, elas não terão sido em vão. Serão meios, serão recursos que você vai levar para onde quer que você vá e para a profissão, o caminho, o ofício, aquilo que você escolher, essas ferramentas vão ser necessárias. É uma coisa que deveria estar presente em todos os cursos de graduação, ou até mesmo nível médio, ou talvez até com as crianças, é a questão da ética, do respeito, da humanidade, que são coisas que vai nos ajudar a formar um mundo melhor. Porque não adianta a pessoa ter muito conhecimento técnico, informático, teorias, se a gente não consegue levar essa pessoa a ter um comportamento ético, a ter altruísmo, a preocupação em construir uma sociedade melhor para os outros à volta de si, os familiares, para si mesmo e um todo, né? Ou uma questão planetária, a gente conseguir pensar no contexto de uma vida, ou haver um processo de humanização, porque o homem tem se tornado muito violento, muito agressivo, a gente tem visto muitas barbaridades e atrocidades, então a gente precisa retomar o caminho da humanidade, da civilidade, do respeito, da ética, para que a gente venha construir e modificar a realidade, né? Os tempos são difíceis para os sonhadores, é um tempo de distopia, mas todo tempo de sombrio, sempre na sucessão, logo depois que se passa esse período, sempre um período de muita iluminação, um período de muita reconquista e de construção de coisas novas, belas e de uma trajetória melhor. Realmente é o que eu espero para mim e para todo mundo, e que a gente possa realmente dar o primeiro passo rumo à construção de um mundo melhor, mais justo, solidário, a começar por cada um. E o conhecimento pode ser uma ferramenta importante e necessária. Afinal de contas, o conhecimento, ele abre portas e o conhecimento é para a vida inteira.